Valeu, nação tricolor, obrigado pelo carinho e pela tua audiência aqui com o nosso canal. Dia de Copa, dia de Grêmio, dia de Libertadores. Como é que tá esse coração aí, hein? Tá acelerado, tá nervoso, né? Eu sei que tu tá nervoso. Afinal de contas, hoje nós decidimos o restante da nossa temporada, né? Afinal de contas, vamos lá. Não dá pra gente imaginar o Grêmio com o investimento que fez, com uma folha salarial de 16 milhões de reais, chegar na semana que vem e ter somente o Campeonato Brasileiro para focar em não cair para a segunda divisão. Não dá, né? Nós somos grandes demais, nós investimos demais. Só que no momento que precisou aparecer direção, apareceu, foram e contrataram. No momento que precisou aparecer as contratações, apareceram, deram um resultado. Agora quem precisa aparecer é o treinador, é o técnico. E é com ele que eu quero encontrar hoje à noite nessa partida super decisiva para o Tricolor. O primeiro confronto de 2 confrontos que nós teremos nos próximos dias com o Fluminense, pelas oitavas da Copa Libertadores da América, meus amigos. A ideia de hoje para o Fluminense é com um time... Vamos lá, um time misto, não vem um time reserva, nem um time totalmente forte, um time misto, quer ver? Olha só, jogadores como Senna, como Marcelo, Cano, Diogo Barbosa, é reforço deles, mas tudo bem, não vieram. Não viajaram para Curitiba. São jogadores que ficaram no Rio de Janeiro esperando o confronto contra o Corinthians para eles no final de semana. Eles têm esse jogo super importante para eles no Campeonato Brasileiro, porque eles estão brigando ali para sair da zona de rebaixamento. Então um confronto direto é super importante. Então eles priorizaram esse confronto contra o Corinthians, né? E vieram com um time mais misto para o jogo de hoje contra o Grêmio. Bom sinal, o Grêmio vai jogar o primeiro jogo em sua casa, com o apoio de sua torcida. Então, dá pro Renato colocar uma equipe um pouco mais forte, né? Não precisa apostar nos 3 zagueiros, aquela equipe mais retrancada, aquele time mais acadelado, como foi contra o Corinthians. Não, vamos pra cima, vamos pra dentro dos caras. Vamos fazer o resultado diante do nosso torcedor, empolgar a nossa torcida, porque na semana que vem, aí sim, aí o caldo deve ser um pouco pior, porque aí já vai ter o apoio também dos torcedores do Fluminense lá no Maracanã, a situação lá já vai ser um pouco mais áspera, já vai ser um pouco mais complicada, então nós temos que vencer hoje, fazer um bom resultado hoje, e aí semana que vem a gente já chega com alguma coisa encaminhada. A pergunta de milhões é, o Renato vai desmanchar o sistema com 3 zagueiros? Vai ir com 2 zagueiros? Como é que vai ser o time para hoje à noite, Diogo? Eu acredito, gente, que o Renato vai sim desmanchar esse esquema com 3 zagueiros. O Renato, ele detesta o esquema com 3 zagueiros. Ele não gosta, ele gosta de um esquema para frente. Ele já justificou várias vezes. Se o time dele fizer 4 gols e tomar 3, não tem problema. Se fizer 5 e tomar 4, não tem problema. O importa é fazer mais do que tomar. Então o Renato gosta de equipes ofensivas. A ideia para hoje à noite é ter Bright White como o nosso titular lá no ataque. O provável esquema para hoje à noite é o 4-3-3 ou 4-2-3-1 dentro de campo, a depender como vai se posicionar o time, mas os jogadores devem ser Marquezin, João Pedro, Gemerson e Rodrigo Eli, eu ia de Kahneman, mas o Kahneman a gente vai falar daqui a pouquinho. Reinaldo, tendo o Doide como nosso primeiro volante, o Vijaçante um pouco mais avançado, o Cristaldo como nosso meia, tendo o Soteldo pela esquerda, o Pavão caindo pela direita e claro, lá no comando do ataque, ele, o homem da dança, Bright White, Braithwaite, depende do jeito que tu chama, o homem que chegou arrasando aí no final de semana. Eu ia falar Kahneman, né, mas é muito pelo hábito, porque o Kahneman ainda é uma grande dúvida, uma grande incógnita para hoje à noite. Ele sentiu dores musculares nos últimos dias, ontem até saiu mais cedo do treinamento, foi mais cedo pro hotel e desde então vem fazendo um tratamento intensivo para ver se pelo menos fica à disposição para a partida de hoje à noite. Então o Kahneman ainda é uma incógnita para hoje à noite se fica à disposição ou não. Partidas 19 horas, termina ali pelas 21, 21h05, claro, sempre dependendo de como vai ser os acréscimos, aquela história toda, e o pós-jogo tu sabe que é aqui no nosso canal, termina a partida, vem pra cá, quero saber a tua opinião sobre a partida, se Deus quiser, da nossa vitória do Tricolor, beleza? Gente, vamos falar sobre mercado de transferências, porque nas últimas horas a gente viu o acerto do Grêmio com o New York Red Bulls para venda do Carbajo, né? Essa negociação ela foi fechada num molde de empréstimo com passe fixado. O Grêmio recebe uma grana agora e recebe outra grana lá no final, caso o New York Red Bulls queira comprar o Carbajo. Estamos falando de uma operação total de 5 milhões de dólares, caso o clube americano queira comprar o Carbajo. Nesse momento, o Grêmio recebe 500 mil dólares para ceder o jogador por empréstimo. 500 mil dólares está na continha do Grêmio lá.
tá na conta do Grêmio já, ele tá indo por empréstimo. Caso o New York Red Bulls queira comprar o Carbajo, eles pagam mais 4 milhões e meio no caso, totalizando os 5 milhões da operação total. Mas não é, no caso, uma obrigação de compra, é uma opção de compra. Se eles quiserem comprar, comprem. Pagam a diferença do que pagaram agora para o Grêmio, no caso, totalizando 5 milhões de dólares. Carbajo não veste mais a camisa do tricolor, então. Muita gente pode dizer assim, Diogo, por que não esperou, de repente? Ele poderia ter jogado hoje, poderia jogar hoje e tal. Ele estava com desconforto muscular, gente. Ele já não vinha treinando nos últimos dias. Então, de qualquer maneira, ele não atuaria hoje. Não é porque ele está sendo negociado que ele não ficaria à disposição. Gente, vamos falar sobre outra questão muito importante, que o Grêmio deve ter uma grana bem importante entrando aí nos próximos dias, quem sabe nos cofres do tricolor. Isso porque o mercado na Europa tá bem aquecido, tá? E o Grêmio tem algumas porcentagens de jogadores por lá. Por exemplo, o Emerson Royal, ele está trocando o Tottenham, tá? Lembra do Emerson Royal, lateral direito, né? Ele está trocando o Tottenham pelo Milan. O Grêmio tem um mecanismo de solidariedade nessa brincadeira. Então a gente leva uma boladinha. Só que o Tottenham também quer contratar outro lateral que já foi do Grêmio. Eu tô falando do Wanderson. Pois é, e nessa brincadeira a gente deve embolsar uma graninha. Olha só, com a saída do Emerson Royal, o Grêmio, com o seu mecanismo de solidariedade, por ele ter passado pelas categorias de base do tricolor, o Grêmio tem direito a 0,5% da negociação. Nós estamos falando aí de uma negociação que vai girar em torno de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Então, com 0,5%, o Grêmio ficaria ali com valores na casa dos 600 mil reais. É muito? Não é muito, mas é uma grana que o Grêmio tem direito. Só que a grana mesmo, pesado, a grana legal que o Grêmio teria direito, vem com a negociação do Wanderson. Que aí sim o Tottenham perde o Royal, vai atrás do Wanderson. E o Wanderson sim, o Grêmio tem direito legal nessa brincadeira. Porque o Mônaco pede 40 milhões de euros para vender o Wanderson. O Grêmio tem direito a 10% do que o Mônaco lucrar nesta negociação. Então, 10%. Como em 2022 o Grêmio vendeu o Wanderson por 11 milhões de euros, a diferença agora daria em torno ali de 29 milhões de euros. Então o Grêmio receberia 2,9 milhões de euros nessa brincadeira aí. Isso equivale aos 10% que o Grêmio tem de direito dessa negociação aí de lucro, vamos dizer assim, que o Mônaco está tendo com essa venda. Diogo, quanto é 2,9 milhões de euros? Vamos lá, traduz isso para mim. Deixa eu ver aqui, ó. Levanta um zero, cai outro, deixa eu catar outro que caiu no chão, a gente puxa para cá, leva ele para lá. 17 milhões e 400 mil reais na cotação atual. Então nós estamos falando de 17 milhões e 400 pelo Wanderson, que o Grêmio receberia, mais 600 mil, tudo isso, claro, dependendo da cotação do dia. Nós estamos falando de 18 milhões de reais que entrariam nos cofres do Grêmio só nessa dança de cadeiras de laterais que acontece lá na Europa. Legal, né? Então olha só, o Emerson Royal sai do Tottenham, vai para o Milan. Legal. Quem que o Tottenham vai buscar? Outro lateral que foi do Grêmio, o Wanderson. Nessa brincadeira, o Grêmio embolsa pelo Royal, que é o mecanismo de solidariedade, e embolsa do Wanderson, que o Grêmio tem os 10% ali da chamada plusvalia, que é o lucro que o clube que está comprando tem em relação à venda de quando ele comprou. Legal, né? Então o Grêmio vai fazer uma grana legal aí nessas movimentações. Gente, olha só, pra gente falar sobre outras duas coisas bem importantes aqui. Lucas Leiva, um nome muito conhecido pelo torcedor tricolor, que não faz parte da direção, que chegou a ser cogitado, né? Quem sabe ganhar uma vaguinha na direção, mas que nunca realmente foi concretizado. Só que o Lucas virou empresário, inclusive é empresário do Kaique. O nosso goleiro Kaique, é empresariado pelo Lucas Leiva. E o Lucas Leiva é um baita de um parceiro do Grêmio nos bastidores. Ele concedeu uma entrevista para Mauri Dornelles, jornalista da Rádio Itatiaia, lá de Minas. Ela trabalha aqui no Rio Grande do Sul, mas ela é jornalista da Rádio Itatiaia. E ele revelou algumas ajudas que ele deu ao Grêmio, algumas contribuições em algumas tentativas e em algumas contratações. A primeira delas foi com o Soares.
né? Ele tinha um conhecimento com o Soares, uma relação com o Soares, trabalhando juntos e tal. Ele ligou pro Soares, conversou com o Soares já e tal, sobre a vinda dele pro Grêmio, como é que seria aqui, como é que era o clube, aquela história toda. Então ali foi o primeiro contato dele de ajuda já com o Grêmio. Depois, ele foi atrás do Coutinho. Coutinho, a gente falou que o Grêmio foi atrás do Coutinho, conversou com o Coutinho e tal. Foi o Vivian quem fez o contato. Mas o Lucas Leiva também chegou próximo, conversando e tal. Quem sabe, se tu não ir pro Vasco, vem pro Grêmio, aquela história toda e tal. Aí ele ajudou também. Infelizmente não deu certo. Soares deu certo, com esse não deu certo. Mas outro jogador que ele ajudou agora na contratação, Bright White, ou Braithwaite, como tu chama ele. O Bright White conversou com o Lucas Leiva, ligou pro Leiva, conversou e tal, como é que é a vida aqui, como é que é o Grêmio, a torcida, aquela história toda. Então o Lucas Leiva também contribuiu para a contratação do Bright White. Mais uma vez o Leiva trabalhando nos bastidores, ajudando o tricolor. Legal, hein? Legal, quem sabe no futuro ali um cargo para ele na direção e tal, alguma mais chegada e tal, ele tem esse conhecimento com o futebol mundial, podemos dizer assim, e o Lucas Leiva vem ajudando bastante o tricolor. Para nós encerrarmos, gurizada, vamos falar sobre outra possibilidade de saída, outra possibilidade de negociação. Eu tô falando de Gustavo Nunes. A informação do colega Diego Torbes é que o Al-Qadisiyah, clube árabe que já tinha feito 3 tentativas de levar o Gustavinho, chegou com mais uma proposta. Segundo a informação do Diego, essa informação ainda não é confirmada pelo Grêmio, mas a informação do Diego é que a proposta agora é de 16 milhões de euros mais 4 milhões e variáveis. 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões e variáveis, totalizando 20 milhões de euros, valor esse que o Grêmio pede para negociar o Gustavinho. O Grêmio pede 20 de euros, mas com 15 o Grêmio senta para conversar. Então, por isso que essa proposta ela mexe bastante com as possibilidades do Grêmio vender o Gustavinho. Um outro ponto muito importante que nós já trabalhamos aqui no canal, inclusive uma informação do colega Diogo Rossi, é sobre o Grêmio ter colocado, por exemplo, o Aravena na lista, né, de inscrição na Copa Libertadores e ter deixado o Edenilson de fora. Por que mais um ponta? Por que não ter colocado um meia, já que o Grêmio tinha o Gustavinho, tinha o Natan, né, tinha o Soteldo, tinha o Pavon, tem, aliás, né, na sua lista. Será que já não era uma preparação na possibilidade já de perder o Gustavinho? Pois é, o Aravena foi para a lista, de repente nem tinha necessidade, talvez o Renato já estivesse olhando para o futuro aí na possibilidade de perder um de seus pontas. Fato é que essa proposta, segundo o Diego Torbes, está na mesa do Grêmio, só que no momento a gente não tem ainda uma palavra oficial do clube. 16 milhões, o Grêmio senta para conversar, agora é acompanhar os próximos passos destas possibilidades. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, terminou o jogo, vem para cá o pós-jogo aqui no nosso canal, vamos falar sobre a partida, se Deus quiser, a vitória do tricolor, porque é noite de Copa, é noite de Libertadores, e hoje eu espero que o nosso treinador ele venha fazendo o óbvio, né? Às vezes é necessário fazer o óbvio, né? E hoje é uma noite de fazer o óbvio. Assim esperamos. Grande abraço e até a próxima. Tchau.